Em Brasília, as eleições para o comando da Câmara e do Senado serão distintas. Se na Câmara Lira já está garantido na presidência, a disputa entre Pacheco e Marinho segue bem intensa. As cerimônias de posse dos deputados federais e dos senadores ocorrem no período da manhã e à tarde será realizada a votação para definir quem vai chefiar os parlamentos. E se para Arthur Lira, do PP, a reeleição na Câmara já está praticamente confirmada, no Senado o cenário é bem diferente. Quem traz mais detalhes sobre essa disputa que acontece lá em Brasília, além do posicionamento dos senadores paranaenses sobre essa eleição, é a repórter Camila Andrade. A expectativa aqui em Brasília é que não tenhamos mudanças. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi um importante aliado de Bolsonaro, conta agora com o apoio do presidente Lula, o que pode levá-lo a conquistar uma votação histórica. A sessão de posse dos novos congressistas está marcada para as 10 da manhã no plenário Ulisses Guimarães. Às 4h30 da tarde terá início a eleição do novo presidente e, posteriormente, dos outros integrantes da mesa diretora. 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. No Senado, o atual presidente Rodrigo Pacheco também tem o apoio de Lula e é o favorito. Mas por lá, ele deve enfrentar dificuldades com a candidatura de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. O senador paranaense, Sérgio Moro, já anunciou no Twitter que apoiará Rogério Marinho. Questionado, Flávio Arnes emitiu uma nota em que disse que não vai externar a sua posição em respeito a todos os candidatos e pela harmonia no debate político. Essa também é a posição de Oriovisto Guimarães, que por meio da assessoria disse que não irá revelar o voto. O plenário do Senado vai se reunir nessa quarta e quinta-feira para a eleição da nova mesa, composta, além do presidente, também por 2 vice-presidentes e 4 secretários com os respectivos suplentes. Em paralelo, é claro que seguem as articulações para saber quem vai ocupar todas essas cadeiras. Vale lembrar que um forte esquema de segurança foi montado para a posse dos parlamentares e para as eleições desta quarta-feira no Congresso. Olha, e mesmo não falando abertamente em quem vai votar, o senador Flávio Arnes assinou ontem uma carta do PSB declarando apoio a Rodrigo Pacheco, do PSD, para seguir à frente do Senado. O documento divulgado ontem é assinado pelo presidente do partido, Carlos Siqueira, pelo ministro Flávio Dino, que deixou o cargo momentaneamente para votar em Rodrigo Pacheco, e pelos demais senadores da sigla, incluindo Flávio Arnes. Quem está com a gente aqui na live acompanha aí o documento na tela, Mark. Então, Flávio Arnes, que faltou, né, com a verdade total, pelo menos, na primeira nota. Ele mandou uma nota que é um textão para a empresa, dizendo que não ia dizer quem ia votar. Depois assinou, o partido deve ter pedido, assinou, nós mostramos aqui na live, para quem está na live, viu o documento assinado por ele, dizendo que apoia o Pacheco. Vamos lá, gente. O que acontece hoje em Brasília é o fato político mais importante desde a eleição de segundo turno no ano passado. Porque a gente vai definir como é que as casas congressuais serão tocadas. Por que é tão importante isso? Porque o presidente da Câmara e do Senado tem muito poder, muito poder. Eles sozinhos, a caneta deles, decidem a pauta. Significa que eles decidem qual projeto será votado ou não. É o presidente da Câmara que sozinho decide se abre, por exemplo, uma investigação e até um impeachment contra um presidente da República. É o presidente do Senado que sozinho decide se abre ou não uma CPI sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal que possa ter cometido algum excesso. Então, é um poder muito grande concentrado nesses 2 homens. É por isso que a disputa é tão intensa e por isso que a escolha é tão importante. Eu quero me ater aqui à discussão do Senado da República, que para mim, nesse momento, me parece mais simbólica. Arthur Lira está resolvido na Câmara, vai ganhar tranquilamente. Mas o Senado tem uma disputa mais intensa. Rogério Marinho, que é o favorito, né, tenta a reeleição. Ele é mais alinhado ao PT e também já dá demonstrações claras que tem pautas que ele não vai mexer. Como, por exemplo, justamente a questão dos excessos do judiciário. Ele já não fez até agora e não vai fazer depois. Do outro lado, temos Rogério Marinho, oposição ao PT, e que diz que não há tema tabu. É importante reforçar aqui que ele não diz que vai tocar fogo no Brasil, que muita gente acha isso também, que ele vai entrar lá e vai abrir uma CPI para investigar não sei quem. Não, ele falou, todos os assuntos serão tratados com a seriedade necessária. Ele não é um incendiário, mas é alguém que tem uma posição mais crítica ao governo, e isso talvez seja importante até para equilibrar as forças lá em Brasília. Quando você tem um Congresso totalmente adesista ao Executivo, a gente sabe o que deu
já ao longo da história. Então é importante ter um equilíbrio de força, né? A história dos freios e contrapesos. Então seria importante construir, pelo menos no Senado, essa postura mais independente em relação ao Executivo. Falando aqui no nosso quintal, é importante que os senadores se posicionem e contem a nós, eleitores, o que vão fazer lá em Brasília nesse caso. Eu já expliquei que a importância desse voto. Dos 3, apenas o Sérgio Moro fez isso. E o Moro fez isso em uma situação bem, inclusive, singular. O PL, que é o partido do Rogério Marinho, entrou com uma ação contra o Moro. Está pedindo para caçá-lo. E mesmo assim ele passou por cima disso, desta questão pessoal dele, e vai votar no candidato do PL, o Rogério Marinho, porque entende que é o melhor a ser feito agora. É uma postura republicana e que está de parabéns. Duplo. Primeiro, porque se posicionou. E segundo, porque passou por cima de uma questão pessoal para fazer o que ele acredita ser melhor para o país. E mais, no tweet dele, Pedroso, ele fala claramente, ó, os meus eleitores me cobram isso. E não tem problema nenhum. Essa é a verdadeira democracia. Eles são representantes da população. Se a população pede, eles têm que fazer. Nós somos patrões dessa gente. Nunca esqueçam disso. E aí os outros 2... o Flávio Arnes, que mandou um textão para a imprensa, primeiro dizendo que não ia revelar o voto, depois o partido mandou assinar e ele assinou. Nós mostramos aqui a carta que é a assinatura dele, dizendo que vai votar no Pacheco. Então o Arnes vai votar no Pacheco. E o Orovício Guimarães mandou um recado curto e grosso, via assessores, dizendo que não vai se posicionar. Olha, os políticos precisam ter coragem de assumir o que pensam e de mostrar os caminhos que pretendem seguir. Mostrar se são coerentes com o que venderam para os seus eleitores durante a eleição. Ora, se o cara se elege falando que representa um conjunto de valores e projetos, ele tem que se manter fiel a isso, coerente a isso. Me parece que o Paraná já deu um recado claro do que pensa sobre isso. Não se posicionar só mostra falta de coragem nesse momento. Ainda há tempo. Eu espero que o Orovício Guimarães faça isso, já que o Flávio Arnes já fez, via partido, que ele façam isso. Porque vocês falam o seguinte para nós aqui: olha, eu serei a sua voz em Brasília. Aí passa a eleição e nos jogam no segundo plano. Não dá para ser assim. Não é favor se posicionar publicamente nesse caso. É obrigação de quem diz representar o povo. Então nós estamos esperando aqui o posicionamento do Orovício Guimarães. Eu ainda tenho esperança que ele possa fazer isso, Pedroso. Olha, eu tenho esperança, mas muito pequenininha, porque o histórico é engraçado, né? Muitas vezes a gente enxerga o comportamento deles, eles gritam por ética, gritam por transparência, mas no momento em que eles devem dar o exemplo, a gente não enxerga isso acontecendo. E mais do que isso, eu quero chamar a atenção aqui para a questão da nota assinada pelo Flávio Arnes, Marcos. Sabe o que Ele primeiro mandou uma nota dizendo que ele não iria falar para ninguém, que era o momento em que os eleitores estavam pressionando, a mídia, a sociedade civil como um todo pressionava. Ou seja, daí o Flávio Arnes iria guardar aquele silêncio obsequioso de quase padre, né? Ele tem aquela figura meio sacerdotal, assim, né? Sério e tudo mais. Daí ele não ia falar nada. Veio o partidão de origem comunista, que canta Internacional Socialista e apertou, Mark, aí ele entregou que vai votar no Pacheco, até assinou carta. Então eu sempre me pergunto, os parlamentares eles são mais sensíveis a quê? A pressão do partido ou a pressão da sociedade? Tem que mudar isso, sabe? Não é o partido que tem que determinar, principalmente uma mudança de partido, sabe? Uma pirueta de alteração partidária que deve ditar os rumos de um senador que representa o Paraná. Diferente até mesmo quando você enxerga ali os parlamentares que têm interesses e representações difusas, os senadores eles representam um conjunto do Estado, eles representam a federação. Então o senador ele precisa sim se posicionar, mas olhando também para o povo. Eu falei isso sobre a Câmara de Vereadores, isso vale para o Senado. E isso vale ainda mais para o Orovício, que está ali quietinho, tentando se esconder, passar batido. Os eleitores precisam saber em quem ele vai votar, justamente para entender se ele lhes representa ou não. Daqui 4 anos eles podem vir pedir o voto novamente, Mark. Ou também eles vão circular pela cidade, encontrar os seus eleitores. E aí, que prestação de contas eles vão dar? Para um ele vai dizer que votou em um e para outro vai dizer que votou em outro? Ou vai simplesmente ficar ignorando e não entendendo aquilo que as pessoas querem de fato ver ali representado? E esse papo de que o voto é secreto para os parlamentares lá é uma balela.
vale para os eleitores, porque eles não podem sofrer pressão, tem que exercer o voto livremente, mas representantes eles devem sim prestar conta para as pessoas. E só para falar sobre o Arthur Lira, para deixar um registro aqui, a única dúvida que existe é se ele vai conseguir ou não atingir o recorde de votação dos 434. Eu acredito que ele vai girar na casa dos 440 votos, Mark, justamente se consagrando ali como grande fiel político da Câmara dos Deputados, deixando o PT cada vez mais dependente dele. Ou seja, nesse sentido, de novo reforça a questão da importância da eleição do Senado e que os nossos senadores tenham a hombridade de se posicionar e defender o que o Estado pensa. E veja, Pedroso, o Arthur Lira não tem uma postura adesista ao PT, não. Ele negocia com o PT, em nome da Câmara. Até por isso, talvez, tenha esse grande apoio lá dentro, viu, Pedroso? Ele, inclusive, faz críticas ao PT, já deixou claro, aqui não, a linha é essa, por isso talvez, inclusive, que a Câmara dê esse apoio todo a ele. Também não é oposição, como seria o Marinho no Senado. Mas ele risca o chão e fala aqui, vocês vão até aqui. Ele não é um petista. Ponto 2. Sobre essa questão do Senado, o momento é histórico, Pedroso. Eu cubro política há muito tempo. Eu nunca vi uma mobilização popular em torno desse tema. Nunca vi. O Brasil nunca discutiu no detalhe. Vamos voto a voto ver quem vai ser o próximo presidente do Senado. E olha, o Rogério Marinho é corajoso. Ele está em uma campanha em voo solo. Ele está contra a máquina do Poder Executivo do PT. Ele está contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que segundo a imprensa, inclusive, estão pressionando por votos no adversário dele. E ele está indo ali no discurso, na coragem e nas ideias. Então é uma campanha histórica que tem gente se mobilizando em torno disso, inclusive. Eu nunca vi, Pedro. Você pode me contar aqui. A população se mobilizando. Tem gente mandando mensagem para os senadores nos e-mails, nos celulares, né, cobrando nas redes sociais. Então a população está atenta. E isso é um recado para os políticos. Mudou o jogo, gente. Não existe mais a conversa do gabinete com o ar-condicionado ligado, que vocês resolvem tudo e tá certo, e passa a boiada. Não. O povo está atento. E eu tenho a impressão que vai recordar, inclusive, desses votos na eleição, viu, Pedro? Opa, e nós vamos ajudar a recordar. Porque as pessoas têm que assumir aquilo que elas fazem. Eu nunca vi uma eleição tão disputada, uma eleição tão popularizada. As pessoas entendem cada vez mais o papel de cada uma das instituições. Tem político que se incomoda com isso, acha que é ataque às instituições, quando você deixa muito claro o papel delas. Opa, o que o Senado poderia fazer? Ele vai ali, pode investigar o Supremo, pode processar os ministros e, Marque, além disso, se ele não partir para esse tipo de conflito, no mínimo, eles vão sabatinar os 2 nomes que serão enviados ou que podem ser enviados ali pelo PT esse ano para a vaga do Lewandowski e depois da Rosa Weber. Então, assim, você quer ter alguém com o perfil do Pacheco, ali que ninguém sabe para onde vai, de onde veio, faz aquela cara, né, de perdido no caminhão de mudança, que apequenou o Senado. Apequenou. Vamos lá, ele ficou refém do Davi Alcolumbre, que fez aquele tipo de manobra na CCJ. É duro a gente enxergar esse tipo de coisa. Então o Senado hoje, Marco, ele tem também uma decisão. Você citou bem o exemplo do Arthur Lira, que deu um tamanho para a Câmara dos Deputados. Hoje o Senado se coloca como algo menor, inclusive no debate público, ele acaba ficando a reboque. Isso é um reflexo também do seu presidente. Os senadores vão dizer, queremos que isso continue ou queremos pôr um fim nessa situação.